A paz do Senhor a todos meus amados irmãos que têm nos acompanhado através da oração da vitória, através do clamor da madrugada. Deus abençoe a sua vida com ricas bênçãos celestiais. Pastor Marcos Aurélio. Queridos, nessa oportunidade estamos dando continuidade a um propósito que o Senhor estabeleceu em nosso coração. Todos os domingos levantamos um clamor profético, abençoando a todos os nossos amados irmãos que têm sido coluna em nosso ministério. Você que tem sido um patrocinador, um ofertante, um dizimista, você que tem feito voto, propósito, desafio de fé, você que tem nos ajudado em missões, Deus te abençoe. Amém? Para a glória de Deus, esse mês de agosto de 2025, nós estamos completando 12 anos fazendo o nome do Senhor Jesus ser glorificado através da oração da vitória, através do clamor da madrugada. Durante esses 12 anos, usando as redes sociais, usando o Ministério da Palavra, o evangelismo, o programa de rádio, usando, aleluia, o que temos de melhor, a rede social. E muitos têm sido alcançados pela graça de Deus. Jovens, adolescentes, homens e mulheres, sendo alcançado pelo poder de Deus. Amém? Eu quero agradecer a todos meus amados irmãos, coluna do nosso ministério, patrocinador, ofertante, dizimista, você que faz voto, Deus te abençoe. A nossa oração é essa, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, a sua casa, a sua família por um todo, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado. E Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 6 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça e sandália. E ele assim o fez e disse mais: põe a capa e segue-me. Louvado seja Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, estamos diante de um texto maravilhoso, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, onde nessa oportunidade está em evidência este apóstolo do Senhor Jesus, por nome de Pedro. Ele estava dentro de uma prisão e parecia ser inevitável a morte, assim como sucedera com Tiago, morto pelas mãos de Herodes. Lá estava Pedro, o próximo a perder a sua vida também pelas mãos de Herodes. Porém, o texto bíblico deixa-nos claro que havia uma igreja em propósito de oração pela vida de Pedro, e a oração da igreja fez um grande milagre acontecer dentro daquela prisão. Quando Pedro estava descansando em uma cela escura, guardado por sentinelas, preso dentro de uma cela, lá estava Pedro. Mas o texto bíblico nos afirma dizendo que o anjo do Senhor desceu dentro daquela prisão e uma luz raiou dentro daquela prisão. O anjo do Senhor desperta Pedro, e quando ele é despertado, ele se levanta, as algemas caem das suas mãos, ele é orientado pelo anjo a alçar o cinto, a vestimenta, calçar as sandálias e pegar a sua capa e seguir o anjo. Escute, um grande milagre aconteceu. Pedro foi livre daquela prisão e de todo propósito de Herodes contra a sua vida. Pedro saiu de dentro daquela prisão com vida. As algemas caíram,
as celas se abriram, as portas se abriram e Pedro se viu livre. Eu estou ministrando uma mensagem para alguém, e é você esse alguém, que Deus está dizendo: eu estou trazendo livramento de prisões, algemas, correntes, cadeados e grilhões estão sendo quebrados. Pedro estava dentro de uma prisão escura, mas o anjo do Senhor desceu e uma luz raiou dentro daquela prisão. Deus está trazendo luz para a sua vida, sabedoria, livramento. Você vai andar, tudo que te prende, tudo que paralisa, tudo que te atrofia, está caindo por terra hoje. O pensamento do mal não prevalecerá contra a sua vida. Deus está tirando você dessa prisão que se chama dívida. Deus está tirando você dessa prisão que se chama ansiedade. Deus está tirando você dessa prisão que se chama depressão. Deus está tirando você dessa prisão que se chama vergonha. Deus está tirando você dessa prisão que se chama enfermidade mortífera. Deus está tirando você dessa prisão que se chama medo. Deus está tirando você dessa prisão que se chama solidão. Deus está tirando você dessa prisão que se chama crise no casamento. As cadeias, os cadeados, algemas e grilhões estão caindo por terra agora, porque não é um anjo que está descendo, pelo contrário, é o próprio Deus que te toma pela mão e diz: vem, segue-me. Prepare, aleluia, para viver algo novo. Prepare para ter uma experiência nova. Prepare para viver algo extraordinário. Estou tirando você dessa prisão, diz o Senhor dos Exércitos. Assim como ele tirou Pedro da prisão e livrou da morte, Deus está tirando você dessa prisão, a sua empresa desta prisão da inveja, do olho gordo, do mal olhado, a sua vida financeira mirrada. Deus está tirando você dessa prisão, amém? Deus te abençoe com essa mensagem, e eu quero fazer um ato profético e um momento de oração, abençoando a sua vida. Onde você está agora, por gentileza, ergue as suas mãos na forma de que vai ganhar alguma coisa. Abra as suas mãos, estende ela na forma de alguém que quer ganhar alguma coisa. Como ministro do Evangelho, como profeta do Senhor, esta mão erguida, tanto à direita como à esquerda, eu profetizo bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo a chave da sua vitória. Eu profetizo a porta de emprego aberta. Eu profetizo o casamento abençoado. Filho liberto das drogas, do álcool, da prostituição, da criminalidade. Essa causa que está na justiça, nós profetizamos milagre em nome de Jesus. Essa enfermidade já caiu por terra agora em nome de Jesus. Este mal não prevalecerá contra a sua vida, porque o Senhor já destruiu esse mal em nome de Jesus. Você crê? Diga amém, assim seja. Feche as suas mãos. Oremos ao Senhor. Pai das luzes, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o seu nome na beleza da sua santidade. Ó meu Deus, eu apresento a todos os nossos amados irmãos de perto e de longe, unidos no mesmo propósito, buscar o Senhor, invocar o seu nome. Eu apresento diante do Senhor os nossos intercessores, os nossos patrocinadores, os nossos ofertantes, os nossos dizimistas. Eu apresento diante do Senhor a todos, ó Pai, que neste momento de oração uniu a nós no mesmo propósito, buscar o Senhor, e o Senhor mesmo disse: buscar-me-ei, me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Abençoa essa casa, Senhor, essa família, esse casamento, essa vida sentimental, essa vida espiritual, essa vida financeira, esse trabalho, essa empresa, esse comércio. Multiplica aquilo que é pouco, Senhor. Prospera este homem para a glória do seu nome. Que prisões, celas, cadeados, correntes e grilhões sejam quebrados agora. Que o seu povo possa prosperar em abundância. Consagramos diante do Senhor a nossa semana, a nossa segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Consagramos diante do Senhor o nosso deitar, o nosso levantar, a nossa entrada, a nossa saída, as nossas decisões.
Jesus multiplica aquilo que é pouco em abundância, e que o seu povo, meu Deus, não possa mais tomar emprestado, mas que eles possam ter para emprestar. Repreende inveja, olho gordo, mal olhado, obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, candomblé, simpatia. Repreende, Senhor, tranca-rua, o gafanhoto migrador, o gafanhoto cortador, o gafanhoto destruidor. Repreende espírito de miséria, prospera o seu povo em abundância, saúde em abundância, portas abertas em nome de Jesus, causas na justiça, a mão de Deus, aleluia, decreta agora o seu milagre, a sua vitória, em nome de Jesus. Enfermidade mortífera cai por terra, prisões na mente, no psicológico, no emocional, cai por terra agora, em nome de Jesus. A mão de Deus trabalha em seu favor e a bênção do Senhor vem ao seu encontro, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, amados. Queridos, aproveitando essa oportunidade, eu quero externar a todos os meus amados irmãos uma necessidade que nós temos, tendo em vista que a nossa vida é pautada na obra do Senhor, fazendo o nome do Senhor Jesus ser glorificado através do ministério da palavra, do evangelismo, programa de rádio, através das redes sociais, do ministério da intercessão, das visitas domiciliar e outros projetos que desenvolvemos na obra do Senhor. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos patrocinadores, ofertantes, dizimistas, aqueles que fazem voto, mas eu quero chamar a sua atenção, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que sentir no teu coração, escute, não é por força nem por violência, porque nós entendemos que de graça Deus nos deu, de graça nós vamos repartir com milhares e milhares de pessoas, mas o reino de Deus, terrenamente falando, precisa da sua ajuda. E se você ama a obra missionária, se você ama ajudar a obra do Senhor, eu te convido, plante a sua semente, faça um propósito com Deus, faça um voto com o Senhor, nos ajuda em missões, amém? Plante a sua semente, não se trata de valor, é aquilo que Deus colocar no seu coração, e Deus vai tocar no teu coração, e uma chama missionária vai arder aí no teu coração, e você vai entender que é a voz de Deus te convidando a plantar a sua semente, amém? Plante a sua semente, nos ajuda a saquear o inferno e povoar o reino dos céus, faça um voto diante do Senhor, a sua oferta, o seu dízimo, e se você sentir de Deus e desejar, você tem liberdade de falar diretamente comigo, pastor Marcos Aurélio. Nosso contato é esse, apenas nesse contato, pastor Marcos Aurélio, 65 992 81 7602, amém? 65 992 81 7602, você vai falar direto comigo, pastor Marcos Aurélio, planta a sua semente, nos ajuda em missões, e Deus retribuirá muitas vezes mais na sua vida, e nós estaremos em fervente oração por sua causa, crendo no seu milagre, na sua vitória, amém? Então eu aguardo o seu chamado, que Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.